A água rugia como uma fera indomável. O som da correnteza abafava qualquer pensamento e o frio mordia a pele como lâminas invisíveis. Em meio ao caos, Lucas Carvalho sentia o corpo ser puxado com força para baixo, engolindo água a cada segundo. Ao lado dele, Mariana, sua amiga de infância, lutava para manter a cabeça fora d'água, mas o peso da mochila e a violência das ondas pareciam arrastá-la para um destino inevitável. Não havia tempo para pensar, apenas para tentar sobreviver. A viagem pelo rio Amazonas tinha começado como uma aventura planejada há meses, um passeio de barco para explorar um trecho remoto, longe do turismo comum. O dia estava claro, o céu limpo e o grupo estava animado. Ninguém imaginava que em poucas horas o cenário idílico se transformaria em um pesadelo. A natureza, silenciosa e imponente, preparava-se para mostrar sua face mais impiedosa. Tudo aconteceu rápido demais. Uma mudança súbita no vento, nuvens negras surgindo no horizonte e, em minutos, a correnteza aumentou de forma assustadora. O barco balançava como um brinquedo, enquanto galhos e troncos surgiam à frente, arrastados pela água barrenta. O piloto tentou manobrar, mas uma sequência de ondas violentas o fez perder o controle. Em um estrondo, a embarcação virou. O choque com a água gelada foi como um soco no peito. A visão se embaralhou e o instinto tomou conta. Gritos se misturavam ao rugido do rio, mas a corrente os engolia rapidamente. Alguns membros do grupo sumiram da vista em segundos. Lucas agarrou um tronco flutuante com todas as forças, enquanto procurava Mariana desesperadamente entre a espuma. Naquele momento, ele percebeu que estavam sozinhos, à mercê de um rio que não perdoa. Cada segundo de indecisão poderia ser o último, e no coração da selva não havia margem para erros. A luta pela sobrevivência tinha acabado de começar. Lucas abriu os olhos lentamente. A luz filtrada pelas folhas altas da floresta criava feixes dourados que tremulavam no ar, mas o cenário não tinha nada de pacífico. Seu corpo estava encharcado e a roupa colava na pele fria. O som constante da correnteza próxima lembrava-lhe de onde estava e do que acabara de acontecer. A cabeça latejava e um gosto metálico de sangue permanecia na boca. Ele se levantou com dificuldade, sentindo o corpo pesado e as pernas trêmulas. Em um movimento rápido, olhou ao redor. Não havia sinal do barco, nem do piloto, nem de qualquer outra pessoa. Apenas a vegetação densa e o rugido do rio, agora a poucos metros de distância. O pânico ameaçava dominá-lo, mas ele respirou fundo e chamou: "Mariana! Mariana!" O eco devolveu apenas silêncio e o canto distante de aves. Lucas tentou reunir as últimas lembranças: o barco virando, a água gelada, o tronco que o manteve à tona. E depois, nada. Caminhou até a margem, os pés afundando na lama espessa, e avistou pegadas parcialmente apagadas pela água. Seu coração acelerou. Alguém havia passado por ali, e ele precisava acreditar que era Mariana. Seguindo o traço, entrou mais fundo na mata. O ar era úmido e pesado, e cada passo exigia esforço para afastar cipós e galhos baixos. Mosquitos uniavam ao redor do rosto, picando incessantemente. Mesmo exausto, ele não podia parar. A esperança era o único combustível que tinha. Uma mancha vermelha no chão fez seu estômago revirar. Ajoelhou-se e percebeu que era apenas um pedaço de tecido, preso a um galho baixo. Reconheceu imediatamente. Era da blusa de Mariana. Apertou o pano nas mãos como se fosse um amuleto, sentindo uma mistura de alívio e medo. Ela estava viva, mas ferida ou perdida. O sol começava a descer, e a luz na floresta se tornava mais fraca e alaranjada. Lucas sabia que precisava encontrar um local seguro antes da noite cair. Montar um abrigo improvisado seria vital. Encontrou um espaço entre duas grandes árvores e usou galhos secos para criar uma cobertura mínima. As mãos tremiam de frio, mas a tarefa mantinha sua mente focada. Enquanto trabalhava, não conseguia ignorar os sons ao redor. Galhos estalando, passos leves,
Ou seriam apenas animais? A floresta parecia viva, observando cada movimento seu. A sensação de estar sendo seguido o acompanhava desde que deixara a margem. Quando a noite finalmente chegou, trouxe consigo uma escuridão absoluta. O breu era interrompido apenas por pontos de luz vindos de vagalumes. Lucas se encolheu sobre o abrigo, abraçando o tecido de Mariana contra o peito. O frio era cortante e o som do rio ao fundo parecia zombar dele, lembrando que a água ainda estava ali, pronta para reclamar mais vidas. Tentou dormir, mas cada ruído o mantinha alerta. O grito distante de um animal, o farfalhar das folhas, o estalar de galhos secos. Em algum momento, exausto, fechou os olhos e deixou o sono leve tomá-lo. Mas jurou a si mesmo que, ao amanhecer, seguiria a busca com ainda mais determinação. Antes de adormecer por completo, fixou um único pensamento na mente. Mariana estava viva, e enquanto ele respirasse, não deixaria o rio nem a floresta levá-la. O amanhecer chegou com um nevoeiro espesso, envolvendo a floresta em um manto cinza. Lucas levantou-se com o corpo dolorido e a garganta seca. A primeira coisa que fez foi voltar até a margem do rio, determinado a seguir qualquer pista. A correnteza parecia mais calma do que na véspera, mas ele sabia que aquilo era apenas aparência. As águas guardavam força suficiente para arrastar qualquer um que ousasse desafiá-las. Seguindo a margem, encontrou galhos quebrados e marcas de arrasto na lama. Pareciam recentes. O coração disparou, e ele apertou o passo tentando ignorar as dores que se espalhavam pelo corpo. O som do rio era constante, como um companheiro silencioso e ameaçador. Depois de meia hora de caminhada, Lucas viu algo flutuando preso entre duas pedras. Correu e puxou o objeto, uma pequena mochila impermeável. Reconheceu imediatamente. Era de Mariana. O zíper estava parcialmente aberto, revelando um cantil vazio, um pacote de biscoitos encharcados e uma lanterna ainda funcionando. Aquilo renovou sua determinação. Ele guardou a lanterna e seguiu adiante, mas logo percebeu que a margem se tornava perigosa. O barranco estreitava e o chão ficava escorregadio. Em um descuido, quase caiu na água. O instinto o fez se agarrar a um cipó, sentindo a adrenalina disparar. O rio, impassível, parecia esperar o momento certo para engoli-lo também. Decidiu cortar caminho pela mata, acompanhando o curso do rio à distância. Mas isso significava enfrentar raízes traiçoeiras, lama até os tornozelos e mosquitos implacáveis. Cada passo era um desafio. Em alguns momentos, o som do rio desaparecia, engolido pelo farfalhar das folhas, e Lucas temia estar se afastando do rumo certo. Ao meio-dia, encontrou uma clareira com vestígios de fogueira. As cinzas estavam ainda mornas. Ele se ajoelhou, tocou o carvão com a ponta dos dedos e sentiu o calor. Mariana tinha passado por ali poucas horas antes. A alegria veio acompanhada de um aperto no peito. Se ela estava tão perto, por que não o havia escutado? Seguindo adiante, Lucas encontrou sinais de que algo estava errado. Pegadas sobrepostas como se ela tivesse corrido e galhos quebrados em altura incomum, denunciando uma fuga apressada. Um som distante, talvez um grito abafado, fez seu coração gelar. Ele começou a correr, sem medir forças, desviando de raízes e pedras. O grito soou novamente, mais nítido, vindo do outro lado do rio. Lucas chegou à margem e viu, do outro lado, um vulto se movendo entre as árvores. «Mariana!» gritou, mas a figura desapareceu. A correnteza impedia qualquer travessia segura. Ele ficou parado, impotente, sentindo que o rio estava brincando com a sua sanidade. Ao cair da tarde, exausto e frustrado, montou um novo abrigo improvisado. Usou a lanterna para afastar a escuridão e comeu um pedaço do biscoito que ainda restava. O sabor era horrível, mas o pouco de energia que fornecia era vital. Antes de dormir, ficou olhando fixamente para o rio, como se quisesse desafiar aquela força silenciosa que o separava de Mariana. Quando finalmente fechou os olhos, sonhou com o barco intacto, com eles navegando tranquilamente.
mas no fundo sabia que o rio não esquecia e que ainda queria mais do que já havia tomado. O terceiro dia começou com uma chuva fina que encharcou tudo. Lucas acordou com os músculos rígidos, mas não tinha tempo para lamentações. Pegou a mochila e seguiu adiante, determinado a encontrar um ponto em que pudesse atravessar o rio. A floresta parecia mais fechada e a visibilidade era limitada. Em determinado momento, o som de passos rápidos o fez parar. Olhou para a esquerda e viu Mariana, molhada e com o rosto pálido, correndo em sua direção. Ele gritou seu nome e ela o reconheceu, acelerando. Quando se abraçaram, o peso de todo o medo acumulado se transformou em lágrimas silenciosas. Mariana explicou rapidamente. Após o barco virar, ela havia conseguido alcançar a margem oposta, mas ficou isolada. Tentou seguir o rio, mas foi perseguida por algo, provavelmente um animal. Sua voz tremia ao contar, e Lucas percebeu que o trauma ia além do físico. O problema era que ainda estavam separados pela correnteza. Encontraram uma parte mais estreita do rio, mas mesmo assim o risco era grande. Lucas amarrou um cipó em torno da cintura e prendeu a outra ponta em uma árvore, preparando-se para atravessar. A travessia foi um teste de resistência. A água gelada e a força da corrente o empurravam com violência. A cada passo, ele sentia que poderia ser derrubado. Quando finalmente alcançou o outro lado, os braços de Mariana o puxaram para fora. Juntos, decidiram seguir pela mata até encontrar um local mais seguro. Mas o clima parecia conspirar contra eles. A chuva aumentou, transformando o solo em lama escorregadia. O vento fazia as árvores rangerem, como se a floresta estivesse viva. No meio do caminho, encontraram um tronco oco que serviu de abrigo temporário. Acomodaram-se ali, tremendo de frio, e dividiram um pouco alimento que restava. O silêncio entre eles não era de desconforto, mas de pura exaustão. Lucas não conseguia deixar de pensar que, embora estivessem juntos novamente, a luta estava longe de acabar. A floresta ainda o cercava e o rio continuava a bloquear parte de sua rota de fuga. Antes de dormir, Mariana olhou para ele e disse: "Se sairmos daqui, nunca mais volto para um lugar assim." Lucas sorriu, mas no fundo sabia que a natureza tinha maneiras de nos chamar de volta, mesmo quando prometemos o contrário. Naquela noite, a chuva diminuiu, mas o som da correnteza continuou, lembrando-os que a luta ainda não havia terminado. O amanhecer trouxe um frio cortante. Lucas e Mariana seguiram pela margem, sempre atentos a qualquer sinal de ajuda. A floresta parecia menos hostil, mas isso podia ser apenas uma ilusão criada pela esperança. Ao meio-dia, ouviram um som diferente, distante, mas inconfundível: o motor de um helicóptero. Olharam para o céu e viram um aparelho sobrevoando a região, mas logo desapareceu atrás das árvores. Precisavam chegar a uma área aberta. Corriam pela mata quando chegaram a um trecho do rio mais largo, mas com águas surpreendentemente calmas. Aquela era a chance de atravessar e alcançar uma clareira visível do outro lado. Amarraram novamente o cipó à cintura de Lucas. Ele foi à frente, com Mariana logo atrás. A travessia parecia tranquila, até que uma corrente oculta puxou Mariana para baixo. Lucas mergulhou e a segurou com força, lutando contra a água que tentava separá-los mais uma vez. Emergir foi como nascer de novo. Ofegantes, alcançaram a margem e se arrastaram até a clareira. O helicóptero voltou a aparecer, circulando lentamente. Lucas pegou a lanterna e começou a acenar freneticamente. Minutos depois, o som das pás girando ficou mais forte. Uma corda foi lançada e eles foram içados para a segurança do interior da aeronave. O vento das hélices agitava a copa das árvores, como se a floresta estivesse se despedindo. Lá de cima,
viram o rio serpenteando pela mata, belo e mortal ao mesmo tempo. Mariana apertou a mão de Lucas e nenhum dos dois disse nada. O silêncio carregava tudo o que haviam vivido. Ao chegarem ao posto de resgate, foram atendidos rapidamente. Cobertores, água quente e palavras de conforto substituíram o frio e o medo. Enquanto recebia os primeiros cuidados, Lucas olhou pela janela e viu ao longe a linha verde da floresta. Ele sabia que aquele lugar ficaria marcado para sempre, não como um inimigo, mas como um lembrete do quanto a vida é frágil e preciosa. E assim, enquanto o helicóptero partia para outra missão, Lucas fechou os olhos e permitiu que pela primeira vez em dias a paz o envolvesse completamente.